Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Psicologia Anti-Estresse. Estamos em mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. Meu nome é Cecília Tutsu e eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou a criadora do método Psicologia Anti-Estresse e aqui ajudo gestores e líderes a entregarem resultados expressivos sem precisar levar trabalho para casa. Eu sou especialista aqui em comportamento humano, neurociências, neuropsicologia, terapia cognitivo-comportamental e hoje vamos falar de um dos momentos mais dolorosos, na verdade, e também decisivos da vida de um líder. É o dia em que você percebe que está ali perdendo quem você era ali de verdade, se você sente que está se distanciando ali dos seus valores, daquilo que você acredita, enfim, da sua essência, tá? Então, se você sente que está se distanciando dos seus valores, da sua essência, ou mesmo da sua alegria, assista aqui até ao final, porque essa aula é para você. Tá bom? Se você quer entregar resultados expressivos, mas sente que perdeu a conexão ali com a sua essência, sua identidade, é, só, seu sentido de vida. Fica aqui comigo, eu vou te mostrar que é possível resgatar quem você era e, mais ainda, quem você quer ser, tá bom? Principalmente porque, né, muitos líderes e gestores sentem que estão se perdendo ao longo do tempo, ao longo da carreira. Você sabe por quê? Né? Penso muito aqui no sentido de tanta entrega que acontece no contexto profissional, no contexto do trabalho, sempre respondendo, sempre responsável, sempre preocupada ali com os resultados, com a equipe, com a empresa como um todo, e acaba se perdendo na sua identidade. Acaba perdendo ali o seu jeito de ser, os seus valores, acaba priorizando tanto o trabalho que todo o restante fica em stand-by, quando não fica totalmente esquecido e negligenciado. Isso é muito perigoso, né? E o ciclo vai se instalando ali, o excesso de cobranças, começa a trabalhar no automático, abre mão aí das coisas que gosta, principalmente os hobbies, as atividades, enfim, né? E acaba se afastando, do que tem valor na vida, tá? E também acaba se afastando ali das relações que são importantes também, mesmo que esporadicamente aquela vida social, né, é mais escassa, acaba perdendo os poucos contatos que tem. Né? Então, a gente poder pensar aqui que o impacto, né, de permanecer nesse ciclo, o impacto de continuar se perdendo, na jornada aí da sua vida, né, vem essa sensação de vazio, a tristeza que vai tomando conta, a perda de propósito, a própria identidade que fica ali, né, cheia de dúvidas, e também dúvidas do próprio caminho que vem trilhando, né? Tem tanta entrega por tanto tempo, por tantos anos, mas para que tudo isso? Hum, acaba perdendo o fio da meada, né? Fio ali do que te motivou lá atrás a seguir essa carreira, enfim. Né? Então vamos tentar aqui resgatar um pouquinho disso, um pouquinho de si, né? Trazer a sua identidade de volta, tá? Mesmo porque quando a gente redescobre, reconecta a nossa própria essência, valores, os próprios desejos, né? Algo acende dentro da gente, né? O propósito de vida, o propósito disso tudo, né? Acaba, né, tendo um sentido maior. Que sentido seria esse? Qual é a sua essência? Qual é a sua identidade? Quais são os seus valores que são muito importantes para você?
Porque quando a gente recupera esta alegria, este propósito de vida, essa energia, né? Não só para o trabalho, tá? Mas para a vida como um todo. As relações, né? Família, social, enfim, né? Tem tantas outras áreas da nossa vida que são tão importantes. Então, a gente começar a resgatar um pouquinho dele, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. O que que fazia sentido para você lá atrás? Tá? Resgatar algum pedacinho para entender como é que isso está hoje em você, tá? E ao mesmo tempo que a gente vai propiciando a reconstrução de relações que são importantes para você, principalmente as familiares, os mais íntimos, né? E também, como não, os amigos, as amizades que estão sempre ali, né? Que a gente pode contar. Quem são essas pessoas, né? E a gente poder estar mais presente com essas pessoas que são importantes para você, né? Inclusive, essas pessoas mais próximas com quem a gente tem maior intimidade, enfim, a gente consegue resgatar com mais facilidade a nossa identidade, porque eles nos conhecem, eles sabem, né? Quem a gente é de verdade. Então, quem seria, né? São as melhores pessoas para nos dizer: olha, você é assim, você é assado, né? E você vai resgatando o seu jeito de ser também, né? Porque com as pessoas mais próximas, né, que tem esse nível, né, que é com quem a gente sente a vontade, na verdade, a gente consegue externar o nosso verdadeiro eu. Entende? No contexto do trabalho, a gente entende, a gente tem que executar um papel, a gente tem que atuar conforme ali o cargo que você ocupa. Mas na vida pessoal isso não precisa acontecer, ou precisa? Hum? Acredito que não, né? A gente escolhe as pessoas com quem estamos mais próximos, né? E geralmente é porque a gente se identifica de alguma forma, a gente se sente à vontade e vice-versa, né? Há uma reciprocidade nessa relação, então a gente poder perguntar: como é que você me vê? Quem sou eu para você? Então você vai começar a resgatar ali a sua identidade, tá? E ao fazermos isso, a gente vai inspirando quem está ao nosso redor também no trabalho, principalmente a nossa equipe, para que eles também não se percam, né? Não percam os próprios valores, não percam o propósito de vida e que cada um ali possa seguir buscando, né, o sentido da vida, buscando realizar o que realmente, né, tem valor na vida de cada um, tá? Quanto que isso é muito importante, né? A gente se alimenta disso, na verdade, tá? E trazendo aqui, ilustrando um caso aqui de um dos mentorados, né? Um gestor que percebeu que estava perdendo ali a essência, estava totalmente assim, perdido mesmo. Né, quando a gente realiza ali a leitura das escalas, né, do como está chegando, né, o pré-diagnóstico, ele não se via ali, né, respondeu com a máxima seriedade, né, mas o perfil que estava, né, traçando ali, ele não estava se enxergando ali, né, e a gente resolveu realizar, né, uma consultoria particular, para a gente poder entender melhor, né, porque ele precisaria minimamente se sentir nessa jornada, tá? Porque nenhum daqueles passos iria fazer sentido para ele, né? Se o ponto de partida ele já estava, né, com essa confusão. Então a gente conversando o quanto que ele realmente abriu mão de muitas coisas, né, pela carreira pela jornada ali de trabalho, pela coordenação que estava ali executando, era desafiador, ele, né, com um pensamento, né, num plano de carreira ali ascensional mesmo, que é super importante em X tempo, em X anos, ele ter ali um cargo de diretoria, enfim, né, isso, né, ele focou bastante nesse propósito. Mas ficou só neste propósito, entende? Todo o restante foi negligenciado, foi abandonado, na verdade. E a vida dele se resumindo ao contexto do trabalho, né? E a gente explorando as outras áreas da vida, o quanto que coisas importantes foram sendo deixadas de lado.
né? E aos poucos ele foi resgatando, ele foi trazendo, né, para a própria rotina, que poderia, são coisas simples, né? Que antes era simples, agora também poderia ser, né? Não precisava negar, né, negligenciar, abandonar do jeito que estava fazendo. E à medida, né, de reconexão, né, de coisas que eram importantes para ele fora do contexto do trabalho, ele foi resgatando outras coisas importantes da vida dele. Aí ele foi se encontrando, né? Aí ele foi resgatando, inclusive, o motivo de ele ter traçado, né, esse plano de carreira ascensional em tão pouco tempo, né? Ele resgatou justamente isso. Aí fazia sentido cada eh, desafio, cada conquista, cada superação que ele estava ali se colocando, fazia, né? Fazia mais sentido ainda, tá? Aí, nesse sentido, ele conseguiu resgatar a própria identidade e reafirmar o próprio propósito, mas entendendo que o equilíbrio, né? Trabalho é importante sim, mas as outras coisas também são importantes, tá? E nesse processo, ele está ali em um relacionamento novo, uma coisa que ele nem imaginava, né? Nem tinha espaço, nem para olhar para o lado, entende? Então, hoje ele desfruta melhor da vida, né? É uma história muito bonita, né? Que a gente acompanha ali dentro da mentoria, muito bacana esse progresso, aí esse resgate de si mesmo, muito interessante, né? Então, uma vez que a gente se afasta dos nossos valores, a gente vai realmente afastando da gente mesmo, tá? Quais são aí, né, as coisas que são importantes para você na sua vida? Você já tem essa lista com você? Hum? Talvez, né, você possa estar pensando também, ah, sinto que estou me perdendo, mas também não sei como voltar, ou acredita que é tarde demais, né? Já está tanto tempo, tantos anos. eh, Nesse nível aí de comprometimento com o trabalho, abriu mão de muitas coisas na vida, então acredita que não é capaz de resgatar nada disso, né? Porque o tempo passou, enfim, né? Entendo, né, essa sensação de estar distante de si mesmo, o quanto que parece tão inatingível agora, né, tão distante, né, mas o quanto que com as práticas, né, a própria experiência e a própria ciência, né, a neurociência traz muito isso, né, que sempre é tempo de se resgatar. Né? E que o primeiro passo é olhar para isso com coragem e com carinho, tá? E porque o resgate de quem você era não exige grandes revoluções, não é assim, ó, né? Ter que rever toda a vida, não é nada disso, mas pequenos reencontros, né? O que que era importante para você lá atrás? O que que é possível a gente começar a praticar a partir de hoje? É para você, resgatando um valor perdido, algum desejo perdido aí no tempo, né? É possível trazer no dia a dia, né? E a gente também investir em técnicas de autoconhecimento, sim. Né? Dentro do programa da mentoria, a gente faz muito isso. São técnicas que trazem à tona quem você é, né? Além da regulação emocional, né? Porque a regulação das suas emoções. Por que que você tem aquelas emoções? O que que as suas emoções revelam de você? Olha que fantástico, né? E isso vai ajudando a toda essa reconstrução de si mesmo, ao resgate de si mesmo ali, né? A gente está pavimentando ali a caminhada, entende? Então, nunca é tarde para mudar. A vida é feita de ciclos, sim, de escolhas, e sempre, sempre, sempre podemos aí realizar novas escolhas, tá bom? Então, quanto que a gente pode é, é, realizar esse momento a qualquer momento da vida, tá? Basta você querer, né? Então, sintetizando aqui o nosso episódio de hoje,
quais são, né, os jeitos errados de lidar com isso. É ignorar ali esses sinais de vazio, essa sensação de vazio, essa tristeza que vem do nada, né, que não tem um motivo aparente. A gente ficar, né, nesse piloto automático eternamente, sem pausas para uma reflexão, refletir sobre a vida, refletir sobre o que você vem escolhendo para você, né? E o outro jeito errado é ficar aceitando, né, todo esse afastamento, todo esse abandono aí da própria vida como parte do processo, parte do jogo, né? Então, para eu vencer aqui, eu tenho que deixar todo o resto. Esse é um pensamento bastante cruel com você, inclusive, né? Porque com isso a gente só vai aumentando esse vazio, a gente pode ter ali alguns acometimentos na saúde mental, emocional, né? E as relações que ficam ali totalmente desgastadas, ficam distantes, né? E é o que, né? Para algumas pessoas tá ok, mas em algum momento, né? A solidão vai bater, entende? Então, a gente poder semear coisas positivas a partir de hoje, né? Coisas positivas para você, que faz sentido para você, tá bom? Então, o jeito certo é sempre reservar um tempo para refletir. O que que realmente importa para você na sua vida? Né? E pequenas ações que possam resgatar um pouquinho do que você deixou, um pouquinho do que você abandonou lá atrás. Algum gosto pessoal, algum hobby que a gente pode resgatar, mesmo que alguns minutos ali, seja na semana, enfim, é o que que cabe aí, tá? E compartilhar esse tipo de sentimento, principalmente quando bate, aquele vazio, quando bate, aquela tristeza do nada, poder ter alguém para compartilhar para entender, né? Como disse, as emoções dizem muito sobre você. O que será que essas emoções estão dizendo sobre você? Né? E quando a gente se negligencia, é essa tristeza, esse vazio que vai aparecendo, tá? E a gente poder lidar com isso quanto antes, tá bom? Então, e a cada passo, né, que você resgatar alguma coisa sua, que você resgatar algum valor seu, você celebrar, anotar, né, que isso se consolide daqui para frente, né, que a gente tenha clareza do que faz sentido para nossa vida, tá? Então, um pequeno passo imediato para essa semana é identificar ali algum hábito, algum hobby ali que você deixa para trás e poder trazer aqui, né, na prática, né, alguns minutos, né, e você resgatando aí aos poucos, tá? Então, se programe aí para realizar esse resgate, de repente são atividades que merecem aí um planejamento maior, talvez, né? Realize isso. Então, se planeja para realizar, tá? E compartilhe com alguém, né, que te conhece, aquela pessoa que tá ali só esperando você dar um sinal verde para poder sair de novo, para poder viajar de novo, para poder realizar alguma coisa juntos. Então, quando a gente tem, né, alguém de confiança do nosso lado, resgatando junto com a gente, potencializa muito este processo, tá bom? Então, chegando aqui aos momentos finais, né? Então, hoje você viu que nunca é tarde para resgatar quem você era e construir uma vida com mais sentido e alegria é sempre possível, tá? Mesmo que pequenininho, com ações minúsculas, mas que no seu montante vai fazer toda a diferença lá na frente. Bom, se este conteúdo fez sentido aí para você, salva, né, coloque aí para assistir novamente, compartilha com quem possa ajudar, né, esse conteúdo, essas reflexões, que possa estar vivenciando esse tipo de tristeza sem uma razão de ser, esse tipo de vazio no peito. Então, compartilha, pode ser, né, que conecte e possa ajudar esta pessoa também a começar a se resgatar também, né? Eh, e poder, né, realizar, de repente, essa jornada junto com você. Seria muito bacana. Então, curta, compartilha, salva, enfim.
né? Se você ainda não se inscreveu, lógico, é para se inscrever, né, no canal, ativa lá todas as notificações para receber todas as novidades, porque tem muita coisa boa para chegar por aqui. E aqui tem episódio novo do Resgate Estratégico toda semana, tá bom? Então, siga meus bons e nos vemos no próximo episódio. Até lá!